Olá! Seja bem-vindo ao canal Questionário Bíblico. Neste vídeo você vai encontrar 10 questões para testar o seu aprendizado da Bíblia e também adquirir maior conhecimento das Escrituras Sagradas. Antes de começarmos, te peço a gentileza de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e acionar o sininho. Vamos começar! Primeira pergunta. Um jovem caiu da janela na cidade de Troade enquanto Paulo discursava. Qual o nome do jovem? Alternativa 1, Gaio. Alternativa 2, Aristarco. Alternativa 3, Trófimo. Alternativa 4, Eutico. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 4, Eutico. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: "Não fiquem alarmados. Ele está vivo." Atos dos Apóstolos capítulo 20, versículos 9 e 10. Segunda pergunta. Depois de ser expulso da casa de Abraão, Agar andou por qual deserto? Alternativa 1, Berseba. Alternativa 2, Parã. Alternativa 3, Harã. Alternativa 4, Gerar. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 1, Berseba. No dia seguinte Abraão se levantou de madrugada e deu para Agar comida e um odre cheio de água. Pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. E Agar foi embora, andando sem direção pelo deserto de Berseba. Gênesis capítulo 21, versículo 14. Terceira pergunta. O que aconteceu quando o cordeiro quebrou o sétimo selo no livro de Apocalipse? Alternativa 1, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Alternativa 2, houve um grande tremor na terra. Alternativa 3, as estrelas do céu caíram sobre a terra. Alternativa 4, houve saraiva e fogo misturado com sangue. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 1, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Quarta pergunta. Quem sugeriu ao rei exterminar todos os judeus? Alternativa 1, Xerxes. Alternativa 2, Amedata. Alternativa 3, Amã. Alternativa 4, Agag. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 3, Amã. E, quando lhe disseram que Mordecai era judeu, Amã achou que não bastava matar somente Mordecai. Amã foi e disse ao rei: "Por todas as províncias do reino, está espalhado um povo que não obedecem às suas ordens. Se o Senhor quiser, assine um decreto ordenando que eles sejam mortos." O rei tirou o seu anel sinete, que servia para carimbar as suas ordens, e o deu a Amã. E o rei lhe disse: "Essa gente eu entrego nas suas mãos. Faça com eles o que quiser." Ester capítulo 3, versículos 5, 6 e 8 a 11. Quinta pergunta. Quais alimentos Jesus multiplicou? Alternativa 1, legumes e verduras. Alternativa 2, pão e peixe. Alternativa 3, carne e pão. Alternativa 4, ovos e pão. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 2, pão e peixe. Em seguida Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos, e fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Evangelho de João capítulo 6, versículo 11. Sexta pergunta. Que soldado de Israel preferiu dormir junto ao portão do palácio do que com sua mulher? Alternativa 1, Joabe. Alternativa 2, Abisai. Alternativa 3, Sobaque.
Alternativa 4, Urias. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 4, Urias. Urias não foi para casa, ele dormiu no portão do palácio junto com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, perguntou-lhe: por que não foi para casa? Urias respondeu: os homens de Israel estão na frente de batalha, e a arca da aliança está com eles. O meu comandante Joabe está acampado ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, e dormir com a minha mulher? 2 Samuel capítulo 11, versículos 9 a 11. Sétima pergunta. Depois que o apóstolo Paulo pregou no Areópago em Atenas, quem acreditou na sua pregação? Alternativa 1, Dionísio e Dâmaris. Alternativa 2, ninguém. Alternativa 3, Áquila e Priscila. Alternativa 4, Jason e Lídia. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 1, Dionísio e Dâmaris. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Atos dos Apóstolos capítulo 17, versículos 32 a 34. Oitava pergunta. Qual foi o imperador que ordenou o recenseamento no tempo do nascimento de Jesus? Alternativa 1, Herodes. Alternativa 2, Cirênio. Alternativa 3, Quirino. Alternativa 4, César Augusto. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 4, César Augusto. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. E todos iam para sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se, com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Evangelho de Lucas capítulo 1, versículos 1 a 5. Nona pergunta. Qual o nome do homem que matou Caim? Alternativa 1, Tubal-Caim. Alternativa 2, Lameque. Alternativa 3, Jubal. Alternativa 4, Enos. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 2, Lameque. Disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino, porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Gênesis capítulo 4, versículos 23 e 24. Décima pergunta. Qual o nome do rei que Deus mandou Saul matar, mas não matou? Alternativa 1, Dário. Alternativa 2, Nabucodonosor. Alternativa 3, Belsazar. Alternativa 4, Agag. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 4, Agag. Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor. Trouxe Agag, o rei dos Amalequitas, mas exterminei os Amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de o sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra? 1 Samuel capítulo 15, versículos 20 a 23. Quantas você acertou? Deixa nos comentários. Gostou? Então não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e acionar o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Gostaria de entender melhor a Bíblia? Com o método Qualidade Bíblica você vai superar as dificuldades para isso.
e ser um grande intérprete da Bíblia. E o melhor, de uma forma muito mais rápida e prática do que você imagina. Aproveite para adquirir agora, porque esta oferta pode acabar em breve. E você ainda tem 7 dias para testar. Se por algum motivo o material não for aquilo que você esperava, é só fazer um simples contato e mandar um e-mail que todo o seu investimento será devolvido integralmente. Clica no primeiro link da descrição e saiba mais sobre o curso que tem ajudado várias pessoas a entender melhor as Escrituras Sagradas.